aulas que eu estou adotando a apostila. Primeiro vídeo, tratamos a página 7 e a página 11, que eu chamaria de capítulo 1 e capítulo 2. Falamos sobre a origem e sobre a história. Nessa aula, nós vamos falar sobre o 3 e o 4, página 13 e página 15. Quais serão os assuntos? A função da escola ao longo da história e aluno, ensino de geografia e cidadania. Você vai dividir essa aula em 2 pontos. Primeiro, eu aprendi que a geografia evoluiu, que ela saiu do seu marasmo de contemplação e veio para uma discussão interna dentro dos espaços geográficos. E aí? Foi que houve? O que é que isso muda a escola? Qual a escola, qual a visão da escola nessa nova geografia que nós terminamos a aula na semana passada? Qual é a visão? Então vamos olhando aqui para o nosso material, tá bom? Em casa, por favor, você me acompanhe. Nós estamos com a apostila e nós vamos para a página 13. Página 13. Espera aí. Página 13. A função da escola. Primeira coisa que nós lemos aqui é a escola tradicional baseava-se na memorização. Ou seja, você tem uma escola lá atrás que a única preocupação dela era que você soubesse capitais, cidades, o que é rio, o que são mares, definisse essas coisas. O que são rios? Não. O que são mares? Qual é a capital do Rio Grande do Norte? Natal. Qual é a capital de Fortaleza? Né? E aí você vai... capital do Ceará, Fortaleza. Então você ia dizendo para o aluno quais são os estados e quais são as capitais. Estado de Alagoas, capital Maceió. Estado do Ceará, capital Fortaleza. Estado de Recife, capital Pernambuco. Estado da Paraíba, capital João Pessoa. E por aí vai. Estado do Maranhão, capital São Luís. Então você ia ensinando isso ao aluno para que ele apenas decorasse. Definição somente. Não há discussão, não havia bate-boca de ideias. Quando eu falo bate-boca, eu não estou falando de ignorantes debatendo o assunto. Estou falando de pessoas buscando saber o que ocorre ali dentro, naquele espaço geográfico. Então o que nós temos é que nesse início você tinha uma educação tradicional. O conteúdo era visualizado como um fim. Ou seja, nós precisamos fazer uma ressalva. Professor, então o senhor está dando uma aula me dizendo que o conteúdo não é importante. Não. Isso é mentira. Quem tomar somente esse caminho, eu particularmente discordo. O conteúdo é importante, sim. Mas o aluno, na nova geografia, ou nova história, ou nova escola, quando você desejar chamar, se você é um professor que está se formando ou já está em sala de aula, você precisa compreender que conteúdo não é tudo. O aluno apenas aprender a identificar alguma coisa no mapa, a reconhecer uma pedra, a reconhecer uma rocha, não é tudo. Isso pode ser tudo para você dar um diploma para ele. Isso pode ser tudo para você formar ele, transformar em pós-graduado, doutorado, mestrado e tal. Mas, como indivíduo, como ser social, isso não é tudo. E aí, lembra o que nós falamos? Nesse 3º e 4º capítulo a geografia avançando, saindo do conteúdo puramente estático, né, da sua paisagem, e vindo para os indivíduos animados, que somos nós, e as nossas peripécias e os nossos problemas sociais. Então nós vimos aqui que, durante o desenrolar da primeira Revolução Industrial, quando o capitalismo se consolidava, ocorreu um grande progresso, êxodo rural e tal. Eu não vou entrar somente aqui, depois você dá uma lida. Primeira, segunda, terceira Revolução Industrial. Alguns historiadores que falam de quarta, mas isso é muito subjetivo. Mas a primeira revolução, a segunda revolução e a terceira não mudou somente os espaços geográficos. As pessoas saíram... Você pode dar uma aula de êxodo rural e apenas ficar no âmbito de quê? As pessoas moravam em casas de taipe, de barro, faziam queijo, comiam ovos,
e tomavam banho no rio. E agora eles têm casa de cimento, eles compram no supermercado as coisas e eles tomam banho com chuveiro. O que foi que eu ensinei? Falei de coisas, falei de ambientes, falei de locais geográficos. A aula está errada, professor? Não. Sim e não. Não, porque você não mentiu. Essa mudança existiu. Eles saíram daquele espaço geográfico onde tinha capim, mato, raiz, caule, folha, flor e fruto e vieram para o cinzento do cimento, né, da poluição. Vieram em busca de uma vida melhor. E aí começa, dentro desse espaço geográfico, quais mudanças essa sociedade que sai do êxodo rural vai enfrentar. Quantos morreram? Quantos não conseguem nada? Porque não tem educação para isso. A indústria pediu o mínimo. Aí a escola vai se adaptar. Aqueles que conseguirem entrar na escola e aprender a apertar um parafuso, aprender a fazer uma leitura de uma nota fiscal que seja, ou seja, aquele que entrar na escola para aprender o que a indústria pede naquele momento, será integrado. Aquele que não volta, porque a industrialização já trouxe as oportunidades para a cidade, e vai ficar na cidade fazendo o quê? Mendigando, sem nada. Muitos morreram e morrem, infelizmente. Mas é necessário entender que a cada revolução dessa, primeira, segunda, terceira e outras, a sociedade vai se moldando e a escola vai se moldando e se adaptando às necessidades de mercado. O mercado precisa de quê? Técnicos. Tome. O mercado precisa de quê? Homens que apertem os parafusos. Tá bom. O mercado precisa de quê? Tecnólogos. Pronto. O mercado agora precisa de quê? Tecnicistas. Vamos formar. E aí sucessivamente. Aí você pode ir até o doutorado, seja lá o que você quiser chamar. Mas essas necessidades escolares, acadêmicas, educacionais, como você quiser chamar, que iam se moldando às necessidades das revoluções ou das partes de uma grande revolução industrial, elas ainda não atendiam ao holístico, ao indivíduo, ao ser, às suas ações, às suas atribuições, sim, às suas ações, não. Aí nós temos no século XXI, vamos acompanhar aqui, tá aqui. O mercado para exigir, sobretudo com o desvelamento do século XXI, a capacidade de apenas aprender determinada profissão, mas de aprender a aprender. Ou seja, o século XXI inaugurou uma nova escola, um novo modelo escolar que você precisa urgentemente entender que a sua aula de geografia, de história, você se formando em pedagogia, você precisa ser este professor. Qual? Você precisa ensinar o aluno a aprender a aprender. Ele precisa pensar, analisar, conjecturar, indagar, opinar. Entendeu? Ele não é uma caixa aonde você vai depositar o seu conhecimento. Não. Ele precisa se entender como alguém lógico. Você continua sendo o detentor do conhecimento naquele aspecto de professor que não vai dar uma aula sem conhecer o seu assunto. Porém, você não é detentor de todo o conhecimento. Há coisas que muitas vezes está dentro do seu assunto e da sua aula, que se você começar essa aula a partir do mundo dele, trazendo para a sua aula, você vai perceber que tem coisa lá que se encaixa no seu conteúdo. Então, esse século XXI pede outro indivíduo. Pede outro professor. Pede outra escola. Outro planejamento de aula. É um professor, é uma aula que sabe mexer com o aluno. E não ensinar a memorizar as coisas. Nós temos aqui uma questão que é o seguinte. Embora não se possa vincular a escola somente às necessidades do mercado,
uma vez que elas têm outros objetivos, com certeza. Então a escola precisa entender que ela não existe somente para atender necessidades mercantis ou industriais. Ela existe primeiramente para atender a formação do indivíduo, de um ser social. Senão nós vamos formar o quê? Médicos arrogantes, cavalos. Vamos formar advogados pedantes, presunçosos. Vamos formar o que mais? Farmacêuticos, pedagogos, sem caráter, predadores, sem moral. Mesmo que para muitos moral seja algo relativo, mas sem nenhum pingo de moralidade humana. Então esse indivíduo precisa ser trabalhado. Os valores, as suas habilidades, quem ele é, onde ele se relaciona, onde ele está, qual a sua cultura, qual o seu plano de fundo. Tudo isso precisa ser levado em conta para que eu, como professor, consiga compreender como e de que forma eu posso ajudar esse indivíduo a ser melhor. Devolver para a sociedade, ou fazer com que continue em sociedade, alguém com padrões melhores de convivência. Isso dando aula de geografia, de história, de ciência, de matemática, não fugir do conteúdo, mas agregar ao conteúdo valores, humanidade, empatia, emoção, sobriedade. Isso é necessário. Mas avançando no nosso assunto, a escola do século XXI deverá necessariamente desenvolver os alunos atitudes democráticas. Ouvir o outro. Democracia é, antes de tudo, respeito. Em todas as instâncias. Que você não pode fazer com que o indivíduo, dizendo que busca a democracia, não ouça o outro, em detrimento da sua vontade. Então nós temos aqui que os alunos devem ser levados a serem cidadãos críticos, solidários, éticos. O que é ética? Esse aluno precisa entender que aonde ele estiver, o espaço geográfico que ele se encontra, escola, rua, casa, shopping, seja qual for, existe uma ética que regula este espaço. E ele precisa submeter-se a ela, a esse padrão, a essa metodologia. Ah, mas se ele estiver no espaço onde não há nada que reja as ações sociais, então ele vive dessa forma, com nada regendo. Mas como normalmente ele vai estar em espaços aonde existe não uma homogênea ética social, mas uma heterogênea. Por exemplo, a minha casa tem um padrão de se entrar, de se sair, de se vestir, de andar, do que ouvir, do que assistir, de que hora dorme, que hora acorda. Mas a ética ou o padrão estabelecido na minha casa não é a mesma na sua. Mas esse indivíduo que está sentado na minha frente, ele precisa entender que aonde ele chegar, ele precisa descobrir, ou pelo menos procurar compreender, como se sociabilizar dentro daquilo que está estabelecido, sem menosprezar, denegrir, culpar e ainda assim caminhar de forma coesa. Então esse indivíduo ele é preparado para isso. Aí a outra coisa que nós vimos é que, infelizmente, de modo geral, é possível afirmar que a escola se encontra atrasada em relação a essas mudanças. Eu não diria, eu quero só fazer um ajuste aqui, mesmo que pequeno, nesse material, porque eu acho que generalizar também demais não é correto. Então, algumas escolas não olham para isso. Já existem escolas que avançaram, que têm um olhar humano, holístico, contemporâneo, de novidade, de valores e tal. Então, não é a educação toda
que está morrendo e não olha para o indivíduo como se ele fosse alguém e apenas coloca na cabeça dele conteúdos. Não, há escolas que já melhoraram e muito neste aspecto, tá bom? No último capítulo nosso é Aluno, Ensino de Geografia e Cidadania. Eu li um parágrafo, eu queria que você lesse aqui em cima, ó. Primeiro parágrafo. A realidade com a qual os alunos se deparam e dialogam atualmente é completamente diferente daquela que você viveu. Ou seja, primeira coisa que você tem que lembrar, nós não estamos no tempo que éramos jovens. Eu não sei se você lembra, mas já passou, você já deve ter aí, sei lá, mais de 20, está na faculdade? Mais de 20 você tem, né? Então já não é mais. A criança já está em outro ambiente, há outras coisas que você precisa, sem afrontar suas características e sem diminuir a sua aula, também entender que o universo que esse menino, essa criança, esse jovem, pré-adolescente, adolescente, está inserido, é um mundo bem diferente daquele que você tem como mundo. Então você precisa ter um olhar mais alargado. Mesmo assim, esse olhar não pode também ser um olhar que vai de encontro à sua ética e àquilo que você acredita, pelo menos é assim que eu penso. Tá bom? Porque nós não podemos descaracterizar o professor para que ele agora se caracterize, se molde aquilo que a escola ou fulano quer. Não, o professor também tem personalidade, tem características pessoais e ele vai moldar o conteúdo juntamente aquelas características dele. Sim, lógico, claro. E aí nós vemos no último capítulo, o planeta é marcado nos dias de hoje por uma dinamicidade e mutabilidade. Nunca antes na Terra, nunca se mudou tanto. Nunca se comprou tanto, se vendeu tanto, se produziu tanto, se colheu tanto, se plantou tanto, se queimou, cortou árvore, mudou. Nunca se criou tanto. Lógico que isso vai gerar um impacto geográfico absurdo. Mas todas essas mudanças que impactam na geografia, elas primeiro começam no indivíduo. A sua volúpia pelo consumismo e coisas parecidas com essa, para o vídeo não ficar tão longo. Cabe esclarecer que o conhecimento prévio do aluno sempre deve ser o ponto de partida, mas nunca o ponto de chegada. Você pode começar e deve a sua aula com o olhar de onde esse menino está. Seja socialmente, seja educacionalmente. Você não pode trazer uma aula em um nível que você sabe que a sua turma não consegue acompanhar. Ah, mas eu aprendi na faculdade assim. Sim, adapte-se, professor. Né? Busque o nível do seu aluno. Se é maior, esteja pronto para dar uma aula no nível maior. Se é menor, esteja pronto para dar uma aula no nível abaixo. Mas o que você precisa, e eu, como professor, é atingirmos o foco do que for, para que fomos formados. Qual é? Educar. Buscar que esse indivíduo cresça no conhecimento. E isso nós vamos precisar muitas vezes nos adaptar àquilo, ou ao local, ou ao espaço, ou ao linguajar que aquele indivíduo está. A perpetuação do senso comum não contribui para a realidade, ou seja, nós já falamos isso lá na outra aula. Geografia saiu do senso comum e foi para a questão científica. O aluno do século XXI deve ser instrumentalizado para filtrar hierarquias, escolher informações e saber definir o mundo atual. Já começando a encerrar nossa aula. Professor, primeira aula a gente viu a origem e o processo. Segunda aula a gente já viu que o professor tem grandes desafios para levar de forma dinâmica o assunto para esse aluno. Nós já vimos lá em cima que essa escola ela é atrasada e precisa se modificar. Nós já vimos lá atrás, no começo dessa aula, que os alunos, a vida de cada um e a nossa foi mudada para sempre por causa da Revolução Industrial, das revoluções industriais. E aí nós queremos dizer o seguinte: cabe esclarecer que o conhecimento prévio do aluno deve ser respeitado,
A geografia do século XXI, portanto, deverá favorecer o aluno para que ele faça uma leitura de mundo em várias escalas. Então a geografia ela precisa ser para o aluno algo que ele possa compreender, não somente que meio ambiente é importante e que ele não tem que jogar papel no chão. Isso é importante de se conhecer? É, mas ele precisa entender o que isso impacta nas relações sociais dele. Por que ele joga papel no chão? Por que ele não aprendeu que não jogaria? Quais problemas familiares ele tem que criou um mal educado? Há um contexto por trás. Então a escola deve instrumentalizar, fazê-lo entender, se impor, salientar a geografia. A escala geográfica possui características muito mais qualitativas, assim o qualitativo prepondera sobre o quantitativo. Esse parágrafo eu achei interessante, o aluno deve ser instrumentalizado para entender todas essas nuances. É importante salientar que cada escala geográfica guarda diferenças com a escala cartográfica. Cartografia e geografia. Cartografia tem mais a ver com os mapas, com as medidas, com a altura, com os tamanhos. O que ele está querendo colocar é que a geografia, ela muito mais agora, possui característica de se preocupar com a qualidade do indivíduo e não com a quantidade de pessoas. Agora é qualitativo e não quantitativo. Tá bem? Então a sua aula de geografia precisa focar o qualitativo e não o quantitativo. Isso serve para outras razões também. A cidadania ativa e participativa só será alcançada em sua plenitude quando for adotada uma perspectiva mais dialética, ou seja, de conversa, de ensaio. O objetivo do ensino é importante tornar patente que a questão do fracasso do ensino de geografia não é apenas uma questão de conteúdo, mas sobretudo de falta de clareza de método e da dimensão pedagógica. Ou seja, se você não tiver, isso serve para a geografia e serve para qualquer disciplina. A postura está dizendo que a geografia sofre porque a maioria das pessoas não tem lucidez quando vai dar aula. Não é seguro do que está fazendo. Não sabe o que vai fazer com o livro e muito menos com o aluno. E passa aquela ideia de uma disciplina descartável, desnecessária. Porque se eu não dei a importância devida para me apoderar do assunto, conhecer melhor, programar uma ótima aula, o meu aluno percebe que aquilo não é importante para mim. Eu faço por fazer mesmo. Essa aqui de geografia, essa rapidinho. Vamos parar para matemática, vamos para português. E aí, a gente quer encerrar como a gente começou. A escola é tradicional, professor. E aí, qual é a saída? É só virar progressista? É só botar um data show, umas imagens e tal? É só fazer um trabalho do meio ambiente? Não, não é só isso. É preciso ultrapassar a barreira da memorização. É preciso ultrapassar a barreira da hierarquização desnecessária. É preciso ultrapassar a barreira da má formação dos indivíduos. É preciso ultrapassar a barreira da falta de consciência, de discussão, de debate, de leitura. Então temos que vencer isso para que a geografia saia do lugar comum. O aluno deve ser instigado a desenvolver pensamento autônomo, pensar diferente, crer diferente. É aceitável, claro que é. E você precisa compreender que há opiniões diferentes da sua. O professor, dessa forma, o foco muda da sociedade de massa, padronizada e homogênea. Para encerrar a aula de hoje, essa segunda aula que nós marcamos aqui, qual foi o foco da aula de hoje? Vamos voltar para cá. O foco da aula de hoje é o seguinte. Nós falamos sobre o capítulo 3 e o capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Pronto. A função da escola ao longo da história. A função da história ao longo da história, ela se estabelece em levar esse aluno a ser crítico. Levar esse aluno a ser alguém que pensa por si mesmo. Tem ideias, tem opiniões. E se elas forem erradas e equivocadas, nós vamos ajustar elas desde que elas sejam reveladas.
Mas não somente isso, o aluno dentro desse ensino da nova escola, ele é quem? Ele é um ser neutro ou participante? Participante, ativo. Ele precisa desenvolver as suas ideias. O professor precisa levar ele a ser um autor, né? A ser não ser coadjuvante da própria vida, e sim ser um ator principal e não coadjuvante. Ter as rédeas do seu conhecimento nas mãos. Então a geografia contribui com isso, professor? Sim. Contribui para que esse aluno perceba que ele está inserido, que ele pode ser ouvido e que ele, apesar dele se ele saiu do campo para a cidade, há muito mais do que somente uma mudança geográfica para ser discutida. Há valores, há necessidades, há uma viagem, há afeto, há dor. Há muita coisa a ser discutida e não somente o que ele tinha lá e o que ele vai ter aqui. Isso são coisas. E geografia parou há muito tempo, assim como história e outra disciplina, de trabalhar coisas, de coisificar o conteúdo. Pelo contrário, nós precisamos humanizar a geografia. Certo? Beijo, parabéns. Segunda aula, estamos juntos na terceira aula. Valeu!